Pois, espera aí. Certo. Então, tudo bem, Valdo? Não vi o seu sinal, né? Ok, obrigada. Então, hoje, agora às 5h10, iniciamos o nosso encontro do Recomove, do dia 4 de abril de 2022, né? Nosso segundo encontro deste terceiro ano, em que estamos juntos, dialogando, refletindo, estudando, partilhando as nossas experiências e também nossos estudos e inquietações, perguntas. E no mês de março, a gente teve a participação do Marcos Mazeto, e muito rica, foi gravada, né? Tá disponível. E nesse encontro de hoje, a gente abre para que a gente possa refletir e trazer as nossas questões que ficaram aí ao longo desse mês, a partir da fala do Mazeto, e também teremos a participação, assim, trazendo também a sua experiência sobre acolhida, vínculos, da Miriam Lopes. Agradeço já também a disponibilidade de estar aqui e agradeço a presença de todos e todas e todes. E quem também não pode estar aqui neste momento, mas vai estar acompanhando a gente pelas gravações. Ivone, eu te passo a palavra para você fazer a apresentação aí. Obrigada, Paula. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Bom, eu estou aqui na incumbência de falar da Miriam. E falar da Miriam é muito fácil, porque é falar de uma pessoa que eu sou apaixonada. Desde o primeiro momento que ela entrou na nossa sala de aula e cativou a todos. E não só a nós, que nós estávamos presentes em uma pós, que ela mesma fez e depois se tornou professora, que é a pós em questão social, né? Então, ela é especialista em análise na questão social na perspectiva interdisciplinar, né? Pela Universidade Federal ali no Litoral, em 2011, e ela se tornou professora. E lá eu conheci ela fazendo a mesma pós. E os comentários dos estudantes que tiveram o prazer também de ter ela como professora no serviço social, onde ela lecionou, dizendo a Miriam é uma arrasa, ela entra já conquistando, ela entra de maneira diferenciada. Então, assim, e realmente, o que eu fui ver é que ela tem uma grande competência, né? Uma competência enquanto pessoa e uma competência enquanto profissional, porque ela tem gabarito e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse know-how dela aí de estar presente, né, na frente de uma sala de aula. Ela como pessoa é maravilhosa, ela entra, ela tem uma energia que cativa, que prende, né, que alimenta todos, desperta olhares, desperta um monte de sensações boas na gente, né? Não é à toa que a gente vê um monte de pessoas apaixonadas por elas, né? E assim, pessoas assim que marcaram a minha história, que ela sabe, eu acho que de quem que eu estou falando, que é o Lourenço, que era apaixonadíssimo por ela, eu digo. Pessoas que têm energia boa atraem energia boa, e a Miriam só atraía pessoas boas ao seu lado, né? Então, eu vejo isso nela, essa garra, essa força da sua história de vida que conquista, ou da sua maneira de dar aula. Ela tem isso que o Mazeto falou, ela entra já no primeiro dia e já direciona para uma conquista, né? Para que a gente se apaixone por ela e não quer nunca mais se desvincular dela, né? Como pessoa, como amiga, como professora, como um excelente profissional que ela é. E esse know-how, então vem de uma formação de mestre em Sociologia, né, pela Universidade Federal do Paraná em 2014. Ela é especialista, então, na análise da questão social na perspectiva interdisciplinar, né, pela Universidade Federal do Paraná em 2011, e é bacharel em Serviço Social pela UFPR também Litoral. Ela é uma profissional de ampla experiência técnica e docente em diferentes frentes de atuação do serviço social.
Assistência social, né, proteção básica especial, redes de proteção, acolhimento institucional, comunidades tradicionais, organizações da sociedade civil, associações e movimentos sociais, segurança pública em questão de desastres ambientais, e atua também como docente de serviço social em outros cursos de nível superior, e tem sido referência aí, né, por inovações relacionadas a metodologias ativas e processos avaliativos pautados na história de vida, né? Desenvolve assessoria e consultoria às instituições públicas e privadas, dá palestras, cursos de aprimoramento no campo da educação e do serviço social. Então, esse know-how que ela tem enquanto profissional competente, enquanto pessoa, faz dela esse arraso que é, né? Uma pessoa competentíssima para fazer o que ela faz. Eu vejo que também aqui o Valdo, que conhece ela mais de perto, também tem todo esse carinho por ela, né? Onde ela passa, ela deixa um rastro de sensações boas. Talvez inveja também, porque ela teve que conquistar o seu espaço a duras penas, né, Miriam? A gente sabe que não foi fácil a sua história, e disputar o seu espaço, né, entre homens, que a gente sabe que dentro da educação superior a gente encontra mais homens que mulheres, e você, como mulher, teve de conquistar o seu espaço dentro da instituição onde você foi formada. Talvez conquistar o seu espaço tenha sido mais duro ainda, mas chegou lá, né? Chegou, deu aula na universidade e mostrou por que veio, deu aula com excelência, né? Hoje está em outros espaços, mas a gente vê que você garante os seus espaços onde você está, com essa competência toda. A palavra é sua, Miriam. Depois de uma apresentação como essa, acho que eu vou ficar uma semana feliz, um mês, né? Eu agradeço todo o carinho na abordagem da fala. Eu acho que quando alguém apresenta a gente com todo esse amor, todo esse carinho, demonstrando conhecer a gente mais do que a gente aparenta, mais do que a gente sabe até, e é muito gostoso ter pessoas que nos sintam, né? Nos percebam, nos veem. Então, eu acho assim, eu não sei se sou tudo isso aí, não, mas se tem uma... Eu acho que se tem uma característica que me acompanha muito, é a coragem. Então, assim, a minha história de vida, ela vai sendo compreendida, acho que, acredito, como para a maioria de nós, né, processualmente, aos poucos. E nessa caminhada de tentar se compreender a partir de toda uma influência aí, né, dos aprendizados coletivos, dos meus mestres, né, meus anciões de referência, tendo o professor Valdo Cavalé como principal deles, quando se trata em educação, eu tenho exercitado três pilares na minha vida, né? Me conhecer, primeira coisa, para a partir desse autoconhecimento eu poder me compreender no mundo e ver como que eu posso agir nele. Então, eu acho que a primeira coisa a falar de mim é isso, né? A minha história de vida, a minha principal característica é essa, é a coragem para os processos, né? Eu não tenho, não que eu não sinta medo dos processos e das relações sociais que estão instituídas nesses processos, mas eu tenho essa característica muito de Miriam, né? Muito da minha história de vida, de uma menina que teve que fazer muitos enfrentamentos para poder ser quem é. E demarcada também pela minha história de vida, eu tenho uma segunda característica muito importante que hoje eu compreendo da minha história. Como eu tive um processo de afastamento familiar, de relações familiares de cuidado, protetivas, a partir dos 12, 13 anos, então eu tive um longo período da minha vida também de ausência de formatações impostas, né? Então, eu tinha ali, lógico que por um lado, uma série de negligências, uma série de violências, uma série de vivências muito cruéis, mas por outro também, uma liberdade para me construir nas minhas decisões, nos meus objetivos, nos meus sonhos, de pensar a minha trajetória. Isso também caracteriza uma certa liberdade que me dá essa força também e que vai me constituindo aí, né, como pessoa, como educadora, e é óbvio. E o terceiro elemento, eu sou uma professora, uma educadora em construção que teve o privilégio de ser graduada numa universidade
que tinha um projeto pedagógico completamente diferenciado, inovador, que vocês sabem muito bem, conhecem muito bem. Então, eu acho que esse é o meu terceiro diferencial, onde eu vou as pessoas falam um pouco disso, né? Aos poucos a gente vai assumindo isso com a maturidade, vai se percebendo, né, na própria história e vai vendo, puxa, agora eu não nego mais, eu digo, tá bom, eu sou diferente. E a partir dos últimos anos eu fui tentando identificar essas diferenças e ainda estou nesse processo, né? Ainda faço muitas conversas, ainda procuro esses tempos mesmo, procurei Valdo para me entender nesse processo, né? Então tá, se eu sou diferente, as pessoas me apontam como diferente, aonde está essa diferença, né? E eu não sei dizer completamente para vocês, como eu disse, eu estou nesse processo de construção de entendimento, né? Como que a Miriam educadora tem se construído, como que a Miriam professora tem se construído, de que modo a minha história de vida vai demarcar a minha atuação profissional, o meu processo de trabalho, e nesse mix, né, de pensares e autoquestionamentos, eu cheguei a essas 3 conclusões que estou partilhando com vocês, né? Então, eu tenho uma história de vida ali da fase da adolescência até o início da vida madura, que vai demarcar uma coragem, uma certa liberdade também para minha autoconstrução. Tenho esse segundo elemento que vai demarcar também a Miriam mais livre, mais corajosa, vai juntar isso com a entrada na UFPR Litoral em 2006, no meu vestibular, para o curso de serviço social. Então, eu tenho uma profissão que também vai trabalhar princípios emancipatórios muito fortes. O objetivo da profissão de serviço social que vai contornar todo o processo formativo e dizer, olha, você vai se formar para fazer a diferença no social. Que diferença é essa e como essa diferença vai ser feita? Vai ser construído a partir do seu próprio processo de trabalho, né? Como que isso vai sendo construído. Isso se soma às minhas características pessoais, da minha história de vida até então, até entrar em 2006, já estava com os meus 26 anos, já tinha um casal de filhos, já tinha vivido sofrências, negligências diversas. Então, eu adentro muito madura a um projeto que, de primeira mão, diz, olha, aqui você vai poder escolher como aprender, o que aprender, você vai ter uma autonomia para descobertas de processos educacionais e tudo isso numa perspectiva de te empoderar, de te emancipar. Então, eu chego no primeiro dia de aula e a primeira pergunta que é feita é: o que marca cada um de vocês e o que vocês querem aqui, né? Primeira coisa que eu falei, eu quero é fazer a diferença. Eu quero, onde eu estiver, né, não tinha nem noção do que era a minha profissão em si, acho que como a maioria de nós, né, a gente tem uma imagem muito maquiada sobre aquilo que a gente entende que são as profissões, né? Mas eu já cheguei com essa deixa, né? Eu quero fazer a diferença nos espaços onde eu estiver. Por quê? Que diferença é essa? É uma diferença que não foi feita na minha história, né? Eu não tive um professor, um educador até então de referência que me percebesse nas minhas sofrências, nas minhas negligências. Eu não tive isso, não tive aquilo, então eu estava muito pautada no que eu não tive e ali eu estava vendo um espaço aberto onde eu poderia ter muita coisa. Então, isso combinou, né? A menina que queria essa liberdade, que já se sentia, de certo modo, movida a essa liberdade, com um projeto que me proporcionava isso. Então, aí eu percebo hoje, né, que está aí o meu terceiro elemento e grande, definitivo na minha estratégia. Eu tive o privilégio, diferente de outros professores que hoje discutem a emancipação, discutem, então, trabalhar, né, a educação numa perspectiva mais libertária, do empoderamento dos sujeitos, eu vivenciei isso, né? Então, eu tive esse privilégio de ser formada ali durante 4 anos, fora a questão da graduação. Eu vivi ali na graduação tudo que foi possível. Então, o movimento estudantil, a perspectiva da educação no campo, eu vivenciei iniciação científica, iniciação docente, eu pude fazer, a UFPR Litoral tinha essa coisa interdisciplinar, onde você não ficava amarrada em um só curso, então eu viajava com as outras turmas, eu assistia aulas em outras turmas, eu participava de diferentes grupos e coletivos e pegando tudo isso, né, aos poucos, tudo muito misturado e tentando me ver
em meio a esses processos e sempre demarcada por isso, né? Eu quero fazer a diferença nos espaços onde eu estiver. Nunca pensei em ser professora, educadora. Eu não posso dizer isso, né? De uma maioria que fala, eu sempre sonhei e tal. Muito pelo contrário, né? Eu entro na universidade com um objetivo muito significativo. Quando eu dizia, eu quero fazer a diferença, a primeira diferença que eu queria fazer era na minha própria história de vida. Eu estava buscando, como mulher, ter uma profissão para que a partir dessa profissão eu pudesse ter uma autonomia financeira para sair de uma condição de vida que eu tinha, que era quase cárcere privado em algumas situações, numa relação de matrimônio muito conflituosa, bastante complicada. Então, já entrei firme na universidade, abracei aquele mundo e tudo que ele podia oferecer e tive, né, aí a sorte, o privilégio, o presente do universo, de, em meio a isso, conhecer o professor Valdo, então diretor da UFPR Litoral, né, a pessoa que estava lutando e implantando esse projeto político-pedagógico diferenciado, e comecei também a participar um pouquinho dos espaços onde ele estava, que cabia mais, digamos assim, aos educadores, aos professores. Eu, como representante estudantil, comecei a ficar sempre nesses espaços, a ocupar esse lugar. E ao ocupar esse lugar de representação estudantil, eu acessava reuniões, debates, e eu via muito intensa essa coisa da educação, mas ainda aí, até aí eu não tinha tido um despertar, né? O meu despertar para ser professora e querer ser professora e fazer essa construção veio a partir de um curso que o professor Valdo Cavalé ministrou para os professores da UFPR Litoral. E eu tinha recém-entrado, ou estava, não lembro agora, eu estava num processo de construção para ser professora substituta, ou já tinha passado para professora substituta, estava começando, era bem recente ali. E foi a primeira vez, né, que eu tive a oportunidade de estar num espaço com um educador que tinha implantado esse projeto e estava ali na minha frente como educadora. Então, eu já vi ele chegando com caixa de som, eu já vi ele distribuindo alguns materiais, alguns diferentes textos, e esses textos já eram produzidos por alguns dos educadores que estavam ali, os professores do próprio setor, ele já tinha feito essa triagem. Eu já achei isso interessantíssimo, né? Caramba, né? Ele não traz um plano de trabalho já pronto, ele traz, assim, situando ali o que vai rolar, o que pode rolar nos encontros. Então, eu fui aprendendo. Poxa, tinha música, tinha vídeos relacionados aos textos, e eu comecei a achar aquilo tudo muito incrível. Eu falei, é assim que eu quero. Se for para ser professora, eu quero entender tudo isso, eu quero aprender tudo isso. Mas a minha vida é sempre muito difícil, com muitos enfrentamentos. Então, assim, me separei, tive um novo relacionamento, tive outros filhos, e sempre tentando me construir educadora profissional, sem que eu tivesse que deixar em nenhum momento os meus filhos deslocados disso. Então, isso se tornava um desafio muito maior, né? Porque, então, eu tinha que continuar o meu processo de formação e, ao mesmo tempo, não querendo abrir mão dessa convivência com os meus filhos, e até hoje é assim, né? Eu luto para isso. Isso vai se atropelando, demora um pouco mais alguns processos, em outros eu vou voando, e assim vai, a gente vai dando conta dos desafios. E essa fala toda é para dizer o que para vocês? De modo muito simples, o que eu venho trazer é uma partilha, né? Então, a partir do convite da Ivone, que diz assim, Miriam, a gente, né, percebe um reconhecimento diferenciado de uma diferença, como que você faz, né? Você quer partilhar com a gente como que você faz hoje o teu processo de trabalho em sala de aula? Como que... Então, é isso que eu vim fazer. Se está certo, se não está, se é questionável, se é um mix de metodologias ou não. Alguns vão dizer, a Miriam trabalha com Frankenstein, né, de instrumentos e de técnicas, e talvez seja isso mesmo. Mas o que eu tenho para partilhar para vocês é isso, é o como eu tenho feito, né? O como que eu tenho feito essa construção. Então, vocês já sabem um pouquinho aí qual é o ponto de partida dessa professora, né, dessa educadora, e eu vou dizer para vocês, então, hoje, o que é isso diferente que o povo fala tanto, né? Que eu acho que é isso, né, que o povo fala tanto. Há alguns anos, eu tenho trabalhado com o que eu tenho chamado de acolhimento estratégico. É lógico que esse dar nome à coisa é algo muito novo para mim também, porque eu só ia trabalhando, eu vou fazendo, eu vou fazendo aquela coisa de erro, tentativa e experimentação,
mas não às cegas, sempre colocando para o outro se este outro quer participar junto comigo, né? Tá a fim de junto, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E isso é muito da UFPR Litoral, né? Do meu processo formativo, as construções coletivas, o entendimento de que os processos eles precisam ser interdisciplinares, de que eles precisem considerar a diversidade cultural, a diversidade, né, das particularidades que constituem cada um de nós, e trazendo sempre a perspectiva muito política do serviço social também para dentro disso, uma crítica ao sistema, uma crítica à sociedade capitalista. Então, eu peguei tudo isso e como que eu começo, né? Essa coisa hoje tem nome muito recente, nome que vem dos próprios estudantes em sala de aula, que eles falam, professora, você faz uma estratégia de acolher a gente. Ah, professora, você acolhe a gente de um modo que parece que é estratégico, parece que é pensado. E não que eu tivesse isso tudo muito sistematizado, gente. Eu organizava um modo e vocês vão compreender mais ou menos. Então, hoje eu posso apresentar isso um pouco mais sistematizado, porque já é fruto de alguns anos que eu venho tentando fazer isso. Então, eu já estou aí com, acho que vai para 10 anos de prática e exercício como professora, exercício como educadora. E nesses 10 anos, o que eu sintetizei de trabalho em relação ao acolhimento, que é o tema dessa nossa partilha de hoje, é o que nós estamos chamando de acolhimento estratégico. E eu digo nós, porque isso não é só meu, né? Isso tem a ver com os estudantes em sala de aula, isso tem a ver fora de sala de aula, nos nossos debates, nas nossas sofrências. E vou compartilhar com vocês como que eu organizo isso, quais são os impactos que eu tenho percebido sobre isso e qual é o feedback que eu tenho tido dos estudantes sobre isso. Pode ser por aí? Que eu estou me sentindo já no monólogo aqui, né? Eu tenho também essa coisa de... Estamos aprisionados a você, Miriam, como sempre, essa energia que aprisiona. Por isso que a gente está em silêncio. Então, assim, me ajuda aí, tá, Ivone? Se quiserem que eu pare, se tiverem perguntas, se eu apresento, se vocês querem ir dialogando, a gente vai fazendo conforme o movimento da coisa. A Paula já levantou a mão. Eu posso fazer uma pergunta, na verdade, que eu trago desde quando eu assisti a fala do Mazeto e te escutando também, Miriam. Uma coisa que ele comentou que ficou muito forte para mim, além dessa questão da acolhida, de conhecer, né? De conhecer os estudantes, de conhecer, de trazer a sua história de vida, né? Você aqui nesse momento trouxe um pouco do seu percurso, então, claro que é o recorte que você fez e poder... como é que a minha grande questão, que eu tenho sentido dificuldade nesse acolhimento, ao fazer o acolhimento, é a vergonha, a timidez, né, de ir, estou falando dos estudantes, certo? De ir desde o início criando esse espaço de confiança, né? Porque eu simplesmente me expor, estou me expondo para alguém que eu não conheço, né? Ou para pessoas que eu não conheço, não necessariamente eu conheço, né? Então, era essa um pouco das questões que eu... Você trouxe aí o ponto-chave do meu primeiro processo, que é a questão da relação de confiança. Então, eu parto para pensar esse acolhimento estratégico pautado na minha história de vida. Então, uma menina muito marcada, muito sofrida por processos educacionais diferentes, né? Instituições diferentes, família, escola, trabalho. E isso tudo me trazia uma autoproteção também em relação aos processos que, de certo modo, é um tipo de bloqueio, né? Então, de como se colocar, não confiar, como é que a gente vai trabalhando com isso? Era inconsciente, mas eu sentia, né? Em alguns espaços eu sentia tremor, eu sentia vergonha, eu sentia medo. E quando eu venho para dentro da questão da educadora, eu não esqueço disso. O meu primeiro ponto é pensar, então, o quê? Que o acolhimento ele tem que ser estratégico. Por que essa palavra está ali? Porque
da minha experiência, o que eu aprendi é que não se faz acolhimento sem que ele seja construído estrategicamente. Primeiro ponto de partida. Acolher requer um planejamento, um processo reflexivo que planeja esse processo. Então, como que eu tenho feito? Eu entendo, então, o planejamento, o acolhimento estratégico como um instrumento metodológico que é voltado à construção de processos emancipatórios. Então, é isso que eu entendo. Então, a partir disso, o acolhimento é estratégico quando ele é previamente construído pelo educador visando atingir determinados objetivos. Então, que objetivo é esse? E vai entrar no que você está pontuando, porque entra na vergonha. Entra nesse desafio de como que eu também, educador, vou me abrir, né? E como que eu faço disso um espelho? Aí vem o processo da coragem, lá da minha história de vida, que vai trazer isso de um modo mais fácil para mim. Apesar de não parecer, eu sou extremamente tímida. Eu tive muita dificuldade para me colocar. Muitas vezes eu queria falar uma coisa, eu estava falando outra, até mesmo em reuniões, em debates, porque na realidade aqui por dentro eu não estava conseguindo organizar essa coisa da vergonha, essa coisa de o que vão pensar ou não pensar. Eu ia vomitando as coisas, né? Como a gente diz, né? Então, o acolhimento estratégico, enquanto um processo previamente construído que visa atingir objetivos determinados. Então, o caminho que eu tenho desenvolvido para isso é pegar o que eu tive na UFPR Litoral como ponto de partida. Então, eu desenvolvi um acolhimento estratégico baseado em etapas de construção. Conhecer e compreender. Me vendo como educadora e os estudantes também nessa primeira etapa. Eu estou falando de planejamento agora desse acolhimento estratégico. Então, ele envolve conhecer e compreender. Parto do pressuposto de que eu não consigo acolher ninguém se eu não conhecer quem eu estou acolhendo, por que eu estou acolhendo e como eu vou acolher e quem está acolhendo, considerando também as minhas características, os meus objetivos, as minhas condições para fazer com que aquilo se efetive, né, se materialize. Então, eu vou para conhecer e compreender, compreender e propor e agir. O que eu tenho de muito forte da UFPR Litoral, do meu processo de formação, com a certeza de que, funciona. Né? Deu conta para eu construir as minhas aprendizagens, deu conta para eu reorganizar o processo educacional com os meus filhos e com a minha família, então eu levo isso também para dentro do meu processo de trabalho enquanto educadora. Então, aí vem uma prática de trabalho que envolve um processo, como eu já falei, de planejamento reflexivo. Então, eu tenho o primeiro elemento desse planejamento. Eu traço, né, as expectativas e os objetivos para esse processo de aprendizagem que está sob a minha responsabilidade, mas que também está sob a responsabilidade de um coletivo que vai construir isso comigo, os estudantes. Segundo elemento que eu tenho como ponto de partida para a construção desse acolhimento estratégico. Se conhecer no processo é necessário. Então, que educador eu quero ser nesse momento, com esta turma, diante desta disciplina, né? Que potencialidades e limitações, aí vai cair no que você acaba de pontuar para mim, né? Que potencialidades e também limitações que me constituem. Porque uma coisa é o que a gente lê, uma coisa é o que a gente sabe que é possível, e outra coisa é como eu, sujeito Miriam, com uma determinada história de vida, consigo me colocar nesse processo, né? Então, eu tenho ali um objetivo que eu considero, um coletivo que eu considero eu em meio a este processo, e como que eu vou sinalizar os estudantes diante de tudo isso. O terceiro elemento seria conhecer os sujeitos do acolhimento em suas particularidades primárias. Então, as características socioeconômicas, socioculturais, as etapas de desenvolvimento de cada um ali em relação às expectativas, aos desafios de aprendizagem. E o último elemento desse processo todo, estou falando agora bem de modo geral, tá? Então, como que eu vou garantir espaço para a realização de escolhas concretas? Porque eu lembro disso, dentro do meu processo formativo na UFPR Litoral, existiam, sim, espaços para escolhas concretas, espaço para exercício de autonomia e também espaço para experimentação
daquilo que eu não conheço, se eu tenho medo, se eu tenho receio, se eu acho que é bacana para o meu aprendizado, se eu acho que vai agregar no momento da minha vida. Então, eu tento sempre assegurar muito esses elementos que eu pontuei para vocês. Aí vem a questão da coragem, né? Para apresentar o novo em meio a velhos modos de fazer, a organização minuciosa do tempo. Agora, eu estou falando de como que esse modo de pensar o acolhimento de modo estratégico vai impactar na minha vida como educadora. Então, eu vou ter que ter mais tempo para isso, que eu vou ter que refletir sobre tudo isso, pensar sobre tudo isso, planejar tudo isso. Eu tenho que pensar de que modo que eu vou inserir essas etapas de aprendizagens, né? E planejar elas segundo as particularidades de cada sujeito envolvido ali na sala. E, além disso, eu me preocupo com a questão do feedback, né? Então, que a gente, né, comumente aí está gostando de usar a palavra do feedback, mas no sentido de que eu entendo que eu sou corresponsável por cada sujeito que caminha comigo. E de que eles também são responsáveis, eles, né, esse outro coletivo que também vai construir comigo, também tem uma responsabilidade para com a continuidade da minha história. Então, como que a gente vai trabalhar esse universo inteiro de elementos que eu julgo, então, importantes e essenciais à questão do acolhimento estratégico? Lógico, gente, um encontro não dá para falar tudo, mas eu vou pontuar mais ou menos aqui, tentando ser mais direta de o modus operandi, digamos assim, como que eu faço isso, né? Então, eu inicio a partir de fios condutores para pensar o acolhimento. Então, esses fios condutores são esses elementos que eu pontuei aí em cima. Então, eu começo pelo quem eu acolho, quem eu estou acolhendo. É o meu primeiro fio condutor, né? Então, eu estou acolhendo sujeitos que são educados através de pilares educacionais sócio-históricos, que são conservadores, que são limitantes, que são disciplinares, que são opressivos, e que servem à ideia de manutenção de uma ordem de poder que cria relações sociais com o objetivo de controlar. Quanto menos pensamento crítico, melhor a sociedade de servidão. Então, esses são os sujeitos que estão impactados por este contexto. Partindo desse pressuposto, eu tenho que entender, então, que a primeira característica do sujeito coletivo, ou seja, dos estudantes, é o medo. É como eu entendo, gente, é na minha experiência, como eu estou vendo. Então, eu elejo essa primeira categoria, que é o medo que é instaurado desde cedo nos processos educacionais, seja antes de entrar em sala de aula, lá com as famílias, né? Então, cada um desses estudantes já vai ter uma ideia pré-determinada sobre a figura do professor. Então, o meu primeiro elemento é conhecer quem eu acolho, eu estou acolhendo esses sujeitos. A partir do momento que eu considero de que já existe uma ideia pré-determinada sobre o educador, sobre o professor, eu já sei que eu tenho que quebrar isso. Eu já fui vendo isso. Caramba! Eu venho da UFPR Litoral, de um processo totalmente diferente, depois passei 4 anos como professora substituta, com intervalo de 2 anos nesse processo, dentro da UFPR Litoral. E depois disso, eu me mudo de cidade para poder fazer doutorado, começar o doutorado, e fui atuar pela primeira vez como professora em universidades privadas, particulares, um universo completamente diferente do que eu conhecia. Mas eu não queria deixar para trás a minha história, e ao chegar nessas instituições, eu via tudo muito enrijecido, e eu pensava, o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu fui tentar descobrir era qual era o nível de liberdade que eu tinha. Eu adorei a tal da história da cátedra, né? Liberdade de cátedra. Então, eu falei, caramba, é aqui a minha deixa, né? Diante do quadro que existe das instituições. Você tem que dar nota assim, você tem que lançar a nota aqui, você tem que cumprir esse horário, você tem... Então, assim, eu vi aquele monte de caixinha e a minha preocupação não era as caixinhas. Porque uma pessoa formada num processo como eu me formei, a questão das caixinhas é resultado óbvio, você dá conta daquilo, aquilo é o mínimo. Para você, o complexo é o preocupante. Então, é onde que está a brecha para eu instaurar o complexo, não aquilo que é o que já está posto. É o que eu pensava, tá, gente? Ali no começo. Então, eu já identifiquei a brecha, aí eu vi aquela discussão de liberdade de cátedra, aí eu falei, é aqui, é ali, no meu momento com eles, é essa brecha que eu tenho e é essa brecha que eu vou usar.
Então, a partir disso, eu considero o quê? Eu parto do pressuposto que a primeira dimensão a ser pensada para instaurar essa construção desse acolhimento estratégico é o desenvolvimento desse primeiro planejamento. Então, quais instrumentos eu vou utilizar para promover essa quebra de paradigma já de cara, desde a primeira aula, assim? Aí já vem aquela coisa, caramba, eu tenho que falar de mim. Eu vou ter que falar de mim. E eu vou ter que falar de mim em sentidos complicados, então até isso eu vou ter que pensar, porque eu vou ter que pensar que há que há grupos, né, como resultante de todo esse processo, né, que a gente contextualizou, que vão querer o professor que tenha currículo, né, que chegue ali dizendo quem é, o que fez, onde se formou, papapá, onde caminhou, e vai ter um grupo também que já vai olhar isso de modo, ixi, pelo amor de Deus, mais uma, mesma coisa, tá se achando, vai ser mais um padrão. Então, assim, eu já pensava nesses elementos, e aí eu já começo a configurar a primeira parte da construção do acolhimento estratégico, que é determinar o primeiro e o segundo encontro de aula, né, que eu tenho ali com os estudantes, para a gente construir junto o processo de como que vai ser o nosso processo de trabalho durante a disciplina. Então, o primeiro elemento do planejamento estratégico é a pensar, né, na minha experiência, é pensar a apresentação. Como é que eu, professora, educadora, adentro para a sala de aula, pensando numa apresentação que eu já chegue quebrando paradigmas. Então, eu já começo pela questão da estética, né? Então, assim, quais são... A gente já sabe mais ou menos qual é o debate contemporâneo, o que está meio que no senso comum sobre o perfil da estética. Então, eu chego lá, tenho 42 anos, mas não pareço ter 42 anos. Dependendo do meu modelito, eu vou parecer estar muito mais jovem. Muitos já vão ter essa ideia de que não tem... essa professora não tem gabarito, não tem um conhecimento para estar discutindo isso. Outros já vão ter uma identificação de cara, a professora é jovem e tal. Então, as identificações a relação de identificação com o professor é uma das pautas que eu trabalho, né? O primeiro elemento é quebrar os paradigmas. Como que eu quebro esse paradigma, né, desse educador, para dizer, gente, pode ser que eu não seja aquilo que vocês acham que é um professor, um educador. Olha, gente, existem professores e educadores diferenciados, assim como existem pessoas diferentes. Então, eu já vou quebrando por aí. E como que eu quebro? Pensando uma apresentação para os estudantes, né? Considerando o professor educador, então, que tanto é conhecido quanto é desconhecido. Então, conhecido no sentido que ele tende a amedrontar, a sensação de medo, que faz com que, né, o cérebro vai ativar nos meus estudantes, mesmo que inconscientemente ou involuntariamente, um conjunto de reações químicas que vão ter determinadas respostas assim que eu entrar em sala de aula, porque eu já chego com um gabarito, eu sou professor. Né? Você já entrou... Então, o acolhimento, ele tende a ser mais efetivo quando você já entra com essa perspectiva planejada, que é o momento que você pôs o pé na sala, você já tem um carimbo. O carimbo do que é conhecido sobre o papel do educador que você precisa quebrar. Você precisa quebrar inicialmente em que sentido? Dando a entender, através da sua apresentação, que tem uma diferença ali, que você está se propondo a trabalhar de modo diferente, ser um educador diferente, se construir como um professor diferente. Então, tem o carimbo do desconhecido, que automaticamente, né, do novo, quando você começar a falar diferente, apresentar a disciplina diferente, você já sabe que você vai ter que lidar com esse carimbo. E tem o carimbo do conhecido, né? Então, quem que é esse professor que já é conhecido, que tem uma história, como que a sociedade conta que é um professor, né? Como que isso é reproduzido, né? O cara detentor do conhecimento, né? A mulher detentora do conhecimento, a mão disciplinar, que vai segurar e controlar a sala, e que, dependendo disso, vai ter impactos na vida do estudante. E compreendendo que os estudantes estão marcados, assim como eu, educadora, por processos educacionais que podem ter causado diferentes tipos de trauma, né? Então, de modo geral, o que eu faço? O primeiro movimento é projetar esse acolhimento estratégico, pensando ele por etapas, novamente. Então, vocês vão ver que eu tenho um primeiro processo reflexivo
pautado nesse conhecer e compreender, tanto no processo reflexivo quanto para o desenvolvimento dos próprios instrumentos do que eu chamo de acolhimento estratégico. O que seria esse acolhimento estratégico, então, Miriam? Eu uso o primeiro, o segundo encontro, ou mais, né? Ou um só, dependendo da minha carga horária, digamos, para cada disciplina. Para quê? Para aproximação discente, né, com o docente. Através do quê? Desses dois encontros, eu, educadora, né, e do eu, estudante. Um processo que eu vou estimulando através de 3 questões. Então, depois de cumprimentar, papapá, chego em sala, daí, pessoal, como é que vocês estão acostumados? Então, eu já chego assim, eu sou visita, eu estou chegando, eu já penso assim, né? Eles estão aqui no processo, eu estou chegando nesse processo. Eu não estou dizendo de chegar na instituição, você pode estar 20 anos numa instituição, mas às vezes você vai dar uma disciplina nova numa turma nova. Então, eu já parto pelo pressuposto de que sou eu que estou chegando na casa. Quem está na casa é que precisa te conhecer, né? Então, eu estou chegando, eu estou visita, eu já vou perguntando quais são os hábitos, como é que eles se organizam, o que eles estão acostumados ou não, papapá. E daí eu digo, olha, não sei como é para vocês, mas eu gosto de me apresentar e conhecer vocês. Eu gostaria de, para eu compreender melhor a turma e desenvolver aí as minhas propostas, né, de como que a gente pode tocar essa disciplina, eu gostaria de conhecer. Vocês topam me conhecer? Vocês, né, topam se apresentar? Topam conhecer o meu jeito de fazer isso? Daí a gente tem, né, uns nem respondem e tal, eu finjo que não vejo quando não estão respondendo. E eu jogo 3 perguntinhas no quadro. Por que estou aqui? Quais expectativas eu tenho para ocupar esse lugar? Geralmente eu começo com 2, 3, né? E como que eu me percebo nesse processo? Então, eu coloco lá, divido o quadro, geralmente, né? E coloco essas 3 questões. Quando é aula no EAD, eu faço a mesma coisa. Eu digo, gente, agora vamos dividir esse momento, né, em 3 espaços para a gente pensar um pouquinho sobre isso. E nesse momento, então, desse primeiro e segundo encontro, o que eu vou tentando fazer? Eu vou tentando conduzir uma apresentação que possa se tornar espelho. Espelho em que sentido? Que mostre o máximo de identificações possíveis para os estudantes. Então, eu me apresento a professora, que também está em processo de construção, do elemento educadora. Eu tento ali diferenciar um pouquinho isso já nas primeiras palavras. Aí eu vou dizer dessa professora que também é mãe, que também é mulher, que também é filha, que também é esposa, que também é estudante. E meio disso eu já vou dizendo dos meus desafios. Gente, hoje estou aqui, mas semana que vem estou em tal lugar, eu também estudo igual vocês. Então, eu vou apresentar, precisa da coragem, né? Porque a gente também precisa eu falo sempre da coragem, porque a gente precisa decidir se abrir. Decidir se colocar como espelho para que o outro também se permita se abrir. Então, o educador, eu penso que a gente tem esse papel de abrir mesmo. Se eu quero que o outro exercite um processo de autonomia, ele precisa, primeiramente, construir vínculos comigo. Ele precisa, e para construir vínculos, a gente consegue construir vínculos mais ágeis, mais fáceis, mais profundos. Vamos utilizar um campo de palavras que poderiam explicar. A gente precisa ter um elo com a pessoa. E o elo pode começar pela identificação, pela curiosidade, pelo incômodo, né? De muito diferentona essa professora, mas eu tento fazer uma apresentação sempre pautada na minha história de vida, nas minhas potencialidades e também nos desafios que eu tenho. Então, eu vou dizendo, eu sou humana. Eu vou dizendo, quanto mais eu digo que eu sou humana, maior é a chance do leque de identificações para dentro da minha sala de aula. Dá vergonha? Dá, gente. Tem horas que dá uma vergonha de se contar um pouco das tuas coisas. Dá insegurança? Dá. Principalmente aulas de pós-graduação em universidades privadas, onde você tende a ter muito forte equipes de profissionais já com bastante tempo de experiência, e que já, quando você chega para dentro de sala de aula, você, né, com uma perspectiva diferente, já começam os questionamentos em relação ao quanto conteudista você pode ser ou não, o quanto de domínio você pode ter ou não, e o quanto você pode ser julgado pela própria instituição que você trabalha em relação a você partilhar um pouco da sua história de vida, principalmente se ela tem elementos sofridos, né? Mas essa é a minha escolha enquanto educadora, então eu vou abrindo.
com cuidado, né? Seleciono ali o que de cada etapa e vou abrindo. Estrategicamente, eu estou fazendo isso para que os estudantes criem relações de identidade para comigo humana, né, pessoa humana, e que para que a partir disso eles também se sintam mais confortáveis, mais seguros e seguras para também falar de si. Então, esse é o primeiro elemento. Primeiro e segundo encontro meu de trabalho, geralmente, é para esta etapa deste acolhimento que eu chamo de acolhimento estratégico, que seria a etapa conhecer e compreender. Então, eles vão me conhecendo e eu os conheço através dessas três perguntinhas que eu jogo no quadro. Então, deixa eu ver o que mais falar sobre isso. Ali o que eu percebo quando eu faço isso? Vão se misturando as falas. Aí exige a questão, não é o exercício, eu chamo de observação qualificada. Enquanto eu falo, enquanto eu vou contando, e papapá, eu circulo, dou um certo movimento para isso, não fico ali sentada, tal. Um certo movimento, troco uma ideia com eles, enquanto isso, estou lá, vou para o quadro, escrevo, sento, volto, e vou dizendo, então, olha, vocês já conheceram um pouco de mim, né? Agora eu preciso conhecer um pouco de vocês. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar diferente. Para eu trabalhar diferente, vocês têm que saber se vocês também estão aptos a isso. Aí o que vem? Vem o conhecer e propor, que seria o segundo ou terceiro, quarto encontro desse planejamento estratégico, que seria o quê? Além dessa apresentação docente, já falei do segundo encontro, né? Então, vem a apresentação dos estudantes. Então, pensando, não, vamos falar antes do docente, né? Então, falei de mim, falei da minha história, me abri, me encorajei, tentei expandir, mostrar o quanto humano eu sou, para ver o máximo de relações de identidade eu vou tentando construir ali. Eu vou falando sobre o que também? Além dessa questão da confiança, eu vou mostrando alternativas concretas. Então, não basta eu dizer, olha, eu quero conhecer vocês, vocês querem me conhecer, eu acredito que a gente só consegue construir uma disciplina bacana a partir dos objetivos, do que a gente quer fazer aqui, de quem nós somos. Eu preciso refletir na minha ação o que eu estou dizendo. Então, se eu estou falando que eu gosto de trabalhar de modo diferenciado, eu tenho que apresentar isso para os estudantes. Eu não posso partir do pressuposto de que eles sabem do que eu estou falando. Aí vem um elemento bem importante que eu lembro da minha trajetória, que você está num curso, você está num espaço, e os professores, os educadores começarem a dar aulas achando que você sabe. Ah, vocês vão escolher, por exemplo, esses tempos. Eu fui num curso e o professor tinha essa perspectiva mais libertária, mais emancipatória. Qual método vocês vão conhecer? Baixou um silenciamento na sala, era um ou outro que falava. Então, esse educador está partindo do pressuposto de que todos naquele local podem fazer escolhas a partir do que não conhecem. Então, isso também me traz certos questionamentos. Então, qual que é o meu segundo momento, né? O que cabe nesse conhecer e compreender? Então, além dessa relação de confiança, essa tentativa de construir uma afetividade ampliada através dessa minha abertura enquanto pessoa, né? Eu me colocar enquanto pessoa, eu procuro não falar somente de liberdade e emancipação sem que as minhas ações façam jus ao que eu estou falando. Eu tento, pelo menos, fazer com que os estudantes reconheçam o movimento do que eu estou falando. Ah, a professora diz que gosta de fazer diferente, a professora diz que a gente vai poder participar desse processo e pela primeira vez alguém chegou e disse, olha, vamos pensar sobre o que a gente vai aprender, com o que a gente vai aprender e por que isso é importante para mim, para vocês? Mas eu preciso dar alternativas concretas, eu preciso dizer, olha, gente, eu sei trabalhar assim. Então, então a primeira etapa, ali, o primeiro e segundo encontro é a minha apresentação com os estudantes em relação à minha história de vida, o que me constitui, baseada nessas três perguntas que eu coloquei para vocês, né, como pilares iniciais. Aí vem lá a apresentação para os estudantes, que seria o propor e o agir. Então, ali dentro eu vou pensar o quê? Como que a gente vai propor e agir algo para dessa disciplina, né? Então, temos lá o conhecer, agora me perdi tudo, né? Conhecer e compreender. Então, esse primeiro e segundo encontro, que seria
eu me compreendendo com os estudantes se compreendendo comigo, através da tentativa de relações de identidade, que vão sendo construídas processualmente a partir do momento que eu, como educadora, me abro, me exponho, digo quão humana eu sou, aonde eu sangro, aonde dói, onde são meus desafios, em que etapa eu estou dessa construção, e eles vão tentar fazer isso também. E sempre funciona, gente. Eu não sei se eu sou uma sortuda nesse negócio, mas eu digo para vocês, não teve uma vez que eu saí frustrada desse processo, que os estudantes começam a participar e começam a dizer, professora, eu também sou mãe. Aí começa a falar, não, professora, eu também estudo de noite, trabalho. Porque eu começo a dizer, né, gente, eu dou aula aqui e tal, mas em tal horário eu trabalho, em tal horário eu faço isso. Então, a relação de identificação já começa assim. Aí um fala, outro fala, daí cada um fala, professora, ai, para mim também é difícil, professora, eu tenho a minha mãe, tal situação. Puxa, então a profa consegue fazer essa... Eu falo, a gente vai dando conta, fácil não é, mas dá para a gente planejar. Aí um pergunta, ô professora, mas como assim que é esse negócio de que a gente vai... A senhora não vai ficar aí dando aula e a gente vai anotar aqui, vai ter a prova? Eu falei, opa, chegou na parte legal. Eu falei, é disso que eu estou falando, a gente pode construir diferente ou a gente pode fazer o que vocês estão acostumados, quero saber de vocês. Então, a gente vence o primeiro e segundo encontro praticamente se apresentando, né, se conhecendo, e enquanto isso eu vou fazendo uma observação que também é muito estratégica, do quão mexidos alguns ficam, das expressões, de como que vão se colocando, isso tudo para mim é muito importante, porque eu já vou, automaticamente eu faço um esquema de gatilho, né, então a professora diz, eu sou o João, aí o João já vai falar alguma coisa dele, eu já vou demarcar o João pela uma observação do João em relação à história dele. Então o João é aquele rapaz que aquele dia falou isso dele, então isso demarca ele. E assim também eu vou criando a identificação com eles, né? Aí passou o primeiro e segundo encontro, que é o conhecer e compreender, eu vou para o compreender e propor. E é onde a gente vai construir de que modo que a gente vai desenvolver as aprendizagens dentro da disciplina. Seguido por quê? Pela aquela segunda perguntinha, né? Então, por que a gente quer estar aqui, como a gente vai fazer isso e por que a gente vai fazer isso, né? Então, ou seja, eu vou aprender isso para quê? Qual é o meu interesse em relação a isso e qual é o interesse coletivo da turma? Dá para tirar o interesse coletivo da turma? A gente vai discutir isso para o desenvolvimento da disciplina. Então, ali no terceiro e quarto encontro, a gente vai construir juntos. Então, eu jogo um mapa conceitual no quadro, eu começo lá do geral. Então, assim, atividades da disciplina. Eu jogo assim no centro e vou puxando. Então, primeiramente, eu falo para eles, vocês querem conhecer? Eu vou apresentar para vocês o que eu sei trabalhar, o que eu posso trabalhar, de que modo que eu posso trabalhar, mas a partir disso vem a resposta de vocês, né? Se vocês escolherem um ou se vocês escolherem outro caminho, cada uma das escolhas vai resultar em responsabilidades que vai caber a vocês. Eu vou dizer o que cabe a mim e vou dizer qual a expectativa que eu tenho de que cabe a vocês. E aí a gente começa a construir esse compreender e propor. O que envolve isso? Eu apresento, então, então eu sou professora, quais são os objetivos individuais que eu tenho? Então, eu tenho a expectativa de partilhar isso com vocês. Eu tenho a obrigatoriedade institucional de trabalhar esses elementos com vocês, isso está dentro de uma ementa amarrada para isso. Então, eu digo o que eu gostaria, qual é a minha expectativa para o processo de aprendizagem, eu situo os estudantes aquilo que me é obrigatório, da onde eu não tenho muito como fugir, e situo eles quais são as possibilidades que eu tenho para trabalhar com isso. Então, eu vou dizendo para eles, vocês conhecem o que é aprendizagem por problematização, o tal do PBL? E eu explico mais ou menos por cima. Se vocês quiserem vivenciar esse processo, nós podemos trabalhar várias temáticas da disciplina, problematizando elas, correlacionando a realidade em que vocês vivem. Isso funciona mais ou menos assim, vai ter essas etapas, e ao final disso, o processo avaliativo é uma amostra de aprendizagens desse processo. Tem esse. Aí eu coloco lá, vou explicando para eles. Tem também a atividade por projetos de aprendizagem. Tem também a questão dos mapas conceituais, que vocês já estão vendo agora, mais ou menos, como é que funciona.
Tem estudo de caso por equipe, a gente pode dividir aí as equipes e estudar um caso da realidade correlacionado à nossa disciplina, que esteja nas nossas vidas, e a gente vai entender isso através de diferentes olhares, diferentes equipes, e ao final a gente vai trazer isso como uma amostra do que nós aprendemos dentro da disciplina, o que a disciplina ofereceu para que a gente compreenda o mundo ao nosso entorno no momento em que o mundo está rodando, no momento em que ele está acontecendo. Então, o que a gente, em síntese, gente, o que é isso? Daí vem o propor e agir, né? Porque daí, no primeiro e segundo encontro, a gente se apresenta, se conhece, aquela coisa toda, estabelece as primeiras relações de identidade, a partir disso, alguns da turma já começam num vínculo afetivo mais direto contigo, mais aberto, mais livre. Outros, né, ainda se mantém meio que, opa, né, muito diferentona, tô com medo disso aí, será que se eu sair da minha linha eu vou dar conta disso? E a gente vai trabalhando com isso. Então, o terceiro e quarto encontro vai ser eu, educadora, apresentando quais são o que eu tenho de expectativa, o que eu tenho de obrigatoriedade da disciplina, no caso, amarrada pela instituição, e como eu posso trabalhar, quais são as minhas ferramentas ali de trabalho, os meus instrumentos, e vou explicando meio que por cima para eles o que cada uma das possibilidades oferece. Aí, o que acontece? Nos próximos 2 encontros, ou geralmente acontece em um, assim, a galera é muito rápida nisso, eu acho incrível, assim. Eles vêm para me apresentar, então, qual é a escolha? A gente fica combinado. Então, no próximo encontro, nossa próxima aula, geralmente eu forço o encontro, né? Vocês vão me apresentar o que vocês escolheram, né? Então, o que da disciplina nós vamos estudar para corresponder ao coletivo, o que da disciplina vai corresponder a uma necessidade individual que vocês tenham, um desejo individual que vocês tenham de conhecimento, e qual é o caminho que vocês escolheram, para a gente avaliar, para a gente se entender, para a gente ter um feedback de tudo isso, para a gente, quem sabe, ter uma síntese desse processo todo. E ele geralmente, daí vai envolver a pesquisa. Eu falo, então, a partir disso, vocês vão pesquisar o que é o PBL, o que são os memoriais de aprendizagem, o que é a aprendizagem por projeto, que são mapas conceituais. Aí vocês definem se a gente vai trabalhar isso de modo coletivo, individual, e a próxima aula eu gostaria que vocês me apresentassem qual é a proposta de trabalho que a gente tem. Então, eu já começo, o próximo encontro é a apresentação dos grupos, assim, professora, a gente acha que a gente tem que... A gente escolheu o que é PBL, a gente estudou sobre PBL, a gente gostou, a metodologia que a gente quer trabalhar na disciplina é essa. Então, o nosso grupo escolheu que o nosso objetivo coletivo para a aprendizagem é esse, na disciplina, e os individuais aqui, está cada um para um caminho. E, a partir disso, o que eu faço? Tem, às vezes, vários grupos, às vezes a turma chega do nada, assim, quando a turma tem mais um processo mais... de movimento estudantil mais representativo, mais amadurecido, eles já chegam meio que algo para a turma, assim, opa, a gente pensou isso, a gente quer viver isso, então beleza, tem as escolhas, e vamos ver o risco disso, quais são os impactos disso? Aí eu trabalho com eles a escala de impactos, né? Então, se a gente trabalhar isso, a gente vai perder tempo nisso, a gente vai ter que desdobrar mais tempo para fazer isso, mas em compensação a gente tem isso. E é isso, gente. Aí começa, né? Então, a partir do propor e agir, a gente começa ali, continua ali no processo de resistência, né? Que eu brinco, sempre falava para o Valdo, e agora eu vou reforçar, o Valdo deve estar aí escutando, eu vou dizer. Aí é o agir e resistir, né? Que a partir disso, você mexe com uma instituição inteira, e dependendo, você vai mexer com as famílias em casa também. Por exemplo... Miriam. Oi. O Leonardo está aqui com a mão levantada e o Helder, cadê o Helder? Acho que ele caiu. Bem, o Helder também tinha levantado a mão há um tempo atrás, gente, mas ele baixou. Opa, eu vi que a Ivone também estava com a mão levantada, mas eu eu posso aguardar a Miriam terminar o raciocínio ali, sem problema. Não, vamos urgente, embora conversar. Eu estou tomando nota aqui nas perguntas para poder trazer para você, Miriam. Bora conversar, porque senão aqui empolga, dispara o monólogo e vai. Eu estou empolgado agora que você começou a falar, né, do agir e essa quarta etapa aí. Resistir. Você pode desenvolver um pouquinho mais, né, que você começou a falar? Tá, entendi. Você quer que eu fale, continue, então, né? Isso, então, bora lá. favor. O que eu ia
partilhar com vocês é isso, que depois, então, dessas etapas do acolhimento estratégico, então, conhecer e compreender, compreender e propor, e a partir disso, né, do propor e agir, eu coloco também a questão do agir e resistir, porque isso vai ter diferentes impactos, na minha experiência, isso tem acontecido muito. Por exemplo, vou trazer para vocês minha experiência em uma instituição que eu trabalhei, posso falar abertamente, isso é uma informação pública, que eu trabalhei com os PBLs, né? Então, aprendizagem por problematização, com várias turmas em diferentes temáticas de disciplinas. E como resultado desse processo de construção, os estudantes e a gente construiu a ideia da primeira mostra de projetos de PBL, né? Então, de aprendizagem por problematização. E cada um deles, então, construiu cartaz ou banner, e isso também é uma experiência que eu trago da UFPR Litoral, porque a gente tinha a vivência que eram a partilha dos processos de aprendizagem. Então, a gente tinha isso, interações culturais e humanísticas, que a gente tem o FISH, que era o Festival de Interações Culturais e Humanísticas, ou seja, eu aprendo, nós aprendemos uns com os outros, isso vai trazer um resultado, a partir disso a gente quer partilhar o que a gente aprendeu, o que a gente entendeu, daqui para frente o que a gente quer fazer. E a gente também tinha as mostras de aprendizagem na UFPR Litoral. Então, isso está muito instituído em mim, assim, faz parte da construção dos meus processos. Então, toda vez que eu estou dentro de sala de aula, eu fico lá, tipo, é quase uma torcida interna, sabe? Tipo, tomara que role mostra. Eu fico assim, então, não importa do quê. Se é de PBL, se é de estudo de casos, se é de mapas conceituais, eu fico na torcida para que a galera opte, né, faça essa escolha por vivenciar esses processos e, ao final, escolham como atividade avaliativa a construção da amostra de aprendizagens. Então, assim, quando isso rola, e geralmente rola, é muito bacana. E nesse espaço, por exemplo, a gente criou a primeira amostra de PBLs, né? De aprendizagens, por aprendizagem, mostras de processos de aprendizagem por problematização, que seriam os PBLs, e a gente fez no corredor da universidade, assim, né? Então, todo mundo ia chegando, e eu convidei os professores, né? Falei, gente, eu já falei para vocês, eu me agarro nas brechas, entendeu? Abraço as brechas e vou indo. Daí, quando conversava com um professor ou outro, a gente quer fazer uma amostra, tal, dos PBLs e tal, desse semestre e tal. Você topa participar do processo avaliativo? Porque tem que dar nota, né? Então, só que a gente já estipulou que, né, tem as obrigações, os estudantes e a gente faz o acordo lá. Isso aqui é institucional, a gente tem que dar conta, tem que cumprir. Mas eu tento usar a brecha para dizer como que eu envolvo mais gente nisso e como que eu faço com que esse processo não seja derrubado ali na hora da nota, né? Que daí não adianta, né? Você constrói toda uma caminhada, daí vem lá e pá! Aí, então, o que eu faço? Começo a convidar os colegas, né? Então a gente fez isso e, junto com os estudantes, a gente estipulou alguns critérios ali para a avaliação deste processo. Então, a nota, ela vai estar assim... Se a gente atingiu esses processos, essa nota você pode dar de 5 a 7. Se a gente atingiu esses processos, você pode dar de 8 a 4. Se a gente arrasou nos processos, você me dá um 10, pelo amor de Deus. Né? É ali entre o 9 e o 10, você não pode sair disso. Então, lógico que isso também vem da minha formação da UFPR Litoral, que não tinha, tipo, você levou um 8, filha, você levou um 5, filha. Então, eu me choco hoje, como professora educadora, quando eu estou nas instituições, e todas as instituições que eu sou assim, eu tenho que dar um 3, ou um 5, um 8 para os estudantes. Eu venho de um processo educacional que se avalia processos de aprendizagem. Então, nós tínhamos lá a AS, se a avaliação foi suficiente, a APS, se a avaliação, né, se o processo educacional ele foi parcialmente suficiente, se a aprendizagem foi plena, que eram os APLs. E eu tenho isso muito, né? Tipo, cara, isso é muito mais legal, eu me reconheço nesse processo, eu me faço processos autoavaliativos no que eu preciso melhorar dentro disso. Então, eu não sou um número, eu não sou uma nota, eu sou alguém em construção que dá conta de alguns processos e outros não. Mas, na maioria das instituições onde eu trabalho hoje, eu tenho que pôr nota. Então, eu tenho tentado vencer esses desafios a partir disso, construindo com os próprios estudantes. No nosso lá, 3º, 4º encontro, às vezes
vezes vai até para um, né, quarto encontro mesmo, essa tabela para dizer, olha, se a gente der conta desses objetivos, então isso está dentro dessa nota. Se a gente der conta desses objetivos, vai estar dentro dessa outra nota. Enfim, alguns colegas, professores, falaram, Miriam, eu quero participar desse negócio aí, me dá essa tabelinha aí, o que eu tenho que fazer, como é que é, e pá, explica. Aí começa o burburinho, né, gente? Porque daí em casa, eles começam um processo de pesquisa desesperado, os pais, os colegas, os casais não estão acostumados, né? Aí é um processo de pesquisa desesperado e é um processo de procura dos outros professores, porque daí eles não querem contar para a gente que eles foram perguntar para outro professor sobre alguma temática, ou conteúdo, ou livro, e pá. Não, professor, eu tenho que fazer isso porque a professora Miriam disse que tá, e a gente tem que pesquisar, e tem que apresentar não sei o quê, e a gente quer arrasar, e a gente quer não sei o quê, e começa a envolver, né? Daí, daqui a pouco, ser chamada na direção, né? Isso aí faz parte, né? Faz parte, altas vezes lá eu tipo assim, ai meu Deus do céu, me ajuda, né? Todos os anjos, todos os deuses, né? Me ajuda a explicar de um modo em que a instituição acha isso lindo, né? Que acha assim. Aí os meus diálogos com as instituições são sempre assim, estamos na era da inovação, estamos, né, na era de dar um up e tal, os estudantes não querem mais aquela coisa de sempre. E a gente construiu isso em sala, então achei isso muito justo, né? Que eles pudessem ver a escolha deles materializada e tal. Não estamos incomodando. Professor tal também topou, professor tal também topou. Então já vão me empoderando do coletivo ali, né? Tem eu mais meia dúzia, digamos assim, que topou. E a gente vai fazer isso. Mas Miriam, porque deu confusão no pátio? Ou porque vocês ocuparam o pátio inteiro? Ou porque no outro dia não sabia como dar com os papéis? Então, tudo isso, gente, eu também estou aprendendo. Porque daí eu aprendo também a projetar junto aos estudantes como é que a gente faz a retirada de tudo isso, para onde que isso pode ser encaminhado. Então, já teve ações assim, por exemplo, fazer doação dos banners para escolas de ensino médio, sobre aquelas determinadas temáticas, ou para algumas organizações da sociedade civil, faz a doação dos banners, né, da apresentação, para não ficar aquela coisa só em casa. Então, isso tudo eu também estou em aprendizagem, né? Então, tem um pós ali que precisa ser... A primeira mostra que eu fiz, achando que estava na UFPR Litoral ainda, coitada, inocente, né? Fiz, organizei tudo, tinha não sei quantos mil estudantes na mostra, a universidade inteira. Enfim, isso ainda está instituído nessa instituição. Eu já não estou mais lá, mas eu sei que a mostra de PBLs continua, os estudantes se agarraram a isso, entende? Foram sendo, lógico, construídas novas adaptações, novos modos, mas isso ficou na instituição. Eu saí da instituição e a mostra de PBLs continuou. Os alunos se agarraram de um jeito que, não sei se a pandemia derrubou isso, né, gente, ou não, porque daí é preciso que os estudantes das próximas turmas, né, vivenciem esse processo, né, de estar no corredor, nossa, caramba, olha lá o que o colega fez, nossa, que massa, esse estudo, o que é isso? Então, é meio por aí. O que eu queria dizer em relação, assim, o resistir, né, o agir e resistir, ele está relacionado a você, enquanto educador, já saber que vem questionamento, virão muitos questionamentos, vem coisas do tipo assim, mas aonde que isso está pautado? Você ficou 3, 4 encontros lá, soube por uma estudante que só falando com os estudantes. Vocês não começaram o conteúdo. Então, vem assim, e eu tive que aprender a dar conta disso, né? Em dizer que não, o conteúdo está instituído ali, que o estudante ainda não conseguiu localizar e tal, e para, né, criar e sair das estratégias, e também ir conversando com quem está à frente dos processos, com os gestores principalmente, de que pedir o voto de confiança. Eu tenho trabalhado nisso, assim, me dá esse voto de confiança, deixa eu tentar esse processo, pode ser bem bacana, né? Para os estudantes, eles estão movidos, não quero quebrar isso agora, então eu me agarro meio que a isso, me dá essa chance. Como os resultados geralmente impactam a instituição em vários espaços, então eu acabo sempre conseguindo ficar com essa brecha, né? Então, continua fazendo, e tem sido assim, né? Vou continuando. Outra experiência em relação a isso, assim, do agir e resistir,
Eu estou hoje atuando como professora, né, educadora aí em construção no espaço do EAD. Não foi uma escolha, foi a oportunidade que eu tive para poder ficar com as crianças na pandemia, não posso abrir mão de salário, minha família depende aí do meu orçamento. E eu tenho bebê, tenho um menino de 2 anos, tenho um menino de 6 anos, tenho um moço de 17 e uma moça de 22 anos, que já está morando sozinha, está na caminhada dela, mas né, a gente continua ali, né? Então, para dar conta de tudo isso, os concursos hoje em serviço social para docente, que eu, né, tenho o objetivo de entrar numa federal, numa estadual, enfim, exige um doutorado em serviço social, então eu preciso construir isso, preciso fazer isso na minha caminhada, mas até lá, o que eu tenho hoje, a oportunidade que eu tenho hoje é trabalhar no campo do EAD. E daí pensa eu, toda presencial, todas das extensões, aulas de campo, mostras de projetos e tal, e caí no mundo da EAD, né? Aí pensei, lá vou eu de novo, né? Quais são as brechas? E comecei e continuei no mesmo modo de fazer esse acolhimento dos encontros, construir esse acolhimento estratégico, que vai compondo também a própria construção, né, do que vai ser a disciplina, de que corpo ela pode ter, de que potenciais ela pode ter, porque é resultado prático, isso aí eu já confirmei, assim, é resultado efetivo dessas etapas do acolhimento estratégico, é você ter já o teu plano para o desenvolvimento das atividades da disciplina e as potencialidades que ela pode gerar a partir disso, né? Então, dentro do EAD, eu comecei a usar as brechas também, gente. Aí eu falei, o que dá, né? Não dá para fazer mostra, não dá para reunir a galera, fazer mostra no EAD, eles não, acho que não vão curtir a ideia, é muito louco para poder apresentar para quem não conhece ainda, né, a possibilidade. Eu falei, memoriais de aprendizagem. Vamos a Valdo Cavalé, né? Que o Valdo era sempre o meu, Miriam, você precisa fazer teu memorial de aprendizagem. Miriam precisa fazer o memorial de aprendizagem. E com ele eu aprendi também muita coisa, leio o que ele produz, né? Tive a oportunidade de caminhar muito tempo com ele, e ele trabalha muito forte as histórias de vidas, né? Em todos os processos. Eu participei de muitas bancas com ele, onde os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de pós-graduação, o Valdo sempre deixou isso muito aberto, né? Para quem quisesse, podia fazer, então, o seu trabalho de conclusão de curso final através da exposição dos seus memoriais de aprendizagem, ou seja, né, de um trabalho pautado de modo como a tua construção social, né, política, cultural, territorial, vai te fazendo compreender o mundo, vai te fazendo caminhar pelo mundo e aprendendo e partilhando conhecimentos, né? E agora eu comecei a trabalhar com os memoriais de aprendizagem para dentro do EAD, na proposta de avaliação, assim, eu quase surtei a equipe também quando eu propus, faz parte, né? Depois os gestores, né, do tipo, como assim, Miriam? Como assim, né? Mas eu consegui uma façanha, gente, bem bacana ultimamente, eu estava toda feliz, comemorativa esses dias, eu estava lá, Valdo, veja o que aconteceu, o que eu consegui, ele estava muito ocupado. Aí, mas eu consegui dizer o seguinte, eu consegui agora, recentemente, implantar um memorial de aprendizagem como avaliação de estágio supervisionado em serviço social. Um curso que tem um conselho fervente para cima, né, em que você tem que tomar muito cuidado ali com os processos avaliativos, e no EAD, né, que é tudo muito diferente, né, essa coisa da distância. Eu falei, não, eu não vou dar conta de ser educadora no EAD se eu não conseguir usar uma brecha para fazer a diferença, que é o que eu sempre quis fazer, né? Então, eu preciso criar alguma coisa para fazer essa diferença. E essa diferença no quê? Humanizar os processos. Eu preciso conhecer os meus estudantes. Como que eu vou conhecer eles se eles estão no EAD? Estão lá atrás de um computador, identificados por uma classificação de número. Falei, não, eu preciso conhecer. E a partir disso, eu fiz essa proposta o ano anterior, a gente exercitou no ano anterior e esse ano foi aprovada. A gente está super comemorando, assim, em equipe mesmo essa conquista, porque agora, quando os estudantes entram no estágio 3, que a gente chama, né, estágio supervisionado em serviço social 3, eles têm encontros com a gente no presencial durante a semana, uma vez por semana, para fazer, né, a supervisão, as discussões, os debates dos aprendizados no estágio, no campo de estágio. E no primeiro semestre já desse estágio 3, eles vão apresentar um memorial de aprendizagem, e esse memorial de aprendizagem eu construí ele com bases também em questões norteadoras de processo, assim.
E visando essas mesmas etapas, o conhecer, o compreender, o propor e agir, né? Então, como que eu era quando eu entrei no curso, né? O que eu tinha de expectativa em relação a quando eu entrei no estágio, o que a caminhada do estágio me trouxe até aqui, me agregou enquanto pessoa, o que as disciplinas, então eu vou amarrando ali as disciplinas, né, as outras disciplinas, como tiveram acesso às vivências da própria história nos últimos anos, né, enquanto vivencio o estágio. Então, assim, estou super feliz com isso. Isso trouxe, às vezes a gente tem muito receio também do que vai rolar nas instituições, tem as coisas negativas, mas também tem as coisas que nos movem muito a continuar, né? Então, bora lá, que deu. E que mais? Tem mais perguntas, Miriam. né? Gente, eu Miriam, tagarelo então, demais. nós temos aí 20 minutos para encerrar. Eu creio que tenha uma galerinha aí querendo fazer perguntas para ti, colocações, porque a fala do Mazzetto e a sua fala, eu acho que se completa assim de forma perfeita, né? Ele traz toda essa questão do compreender, né? Do ser ali do primeiro dia, o impacto que isso traz na vida da gente. E eu sei de várias histórias suas de como você chegou e abordou o primeiro dia, e isso marcou para sempre a vida de cada um. Eu acho que por isso é que me fez tanta reflexão a fala do Mazzetto e a sua, acho que fecham perfeitamente. O Léo ainda está de mão levantada, eu creio que ele gostaria de fazer alguma pergunta para ti. Se tiver mais alguém aí, por favor, levanta a mão que a gente vai passando a vez, né? Vamos aproveitar ao máximo aí. Acho que a sua história aí que você trouxe para a gente já dá tua tese de doutorado, viu, Miriam? Obrigado, Muito Ivone. bacana. Vamos lá, E eu Léo. queria agradecer também a Miriam, né? Acho que por essa partilha, acho que é fenomenal. E a Ivone mencionou, né, o Mazzetto, né, no nosso último encontro, em que acho que uma das primeiras perguntas que ele colocou, né, assim, ele contando a trajetória dele, então, sobre qual professor, né, da universidade que te marcou, né? É uma pergunta que ele geralmente coloca, né, nos espaços, né, que ele dá de formação, e aquilo, a gente fica se pensando, né, que professor que marcou a gente, né? Certamente essas atividades que a mídia desempenha devem ser muito marcantes, né? Então, certamente esses ex-alunos devem mencionar a mídia, né, no resgate, né, desses professores marcantes. Eu estou encantado também, Miriam, né, com o que você compartilhou com a gente. Uma coisa que você mencionou em relação ao UFPR Litoral tem a ver um pouco, né, com essas ações mais interdisciplinares, né, integradoras, que você mencionou também, que é essa questão, né, da universidade como esse espaço, né, de o estudante poder aproveitar e interagir com outros conhecimentos, né? Interagir com o universo que a universidade oferece, né? Isso é muito interessante, né? Me lembro também durante a minha formação que eu tive a oportunidade de fazer disciplinas em outros centros que não onde eu estudava tradicionalmente. Eu fiz farmácia, mas fiz disciplinas, né, da biblioteconomia, do cinema, de outros cursos também. Isso é uma coisa bem interessante. E, às vezes, o aluno não se dá conta, né? Ou, às vezes, o curso não permite isso, né? Essa flexibilidade, né? Do aluno poder se perceber como parte desse universo que a universidade oferece. E uma coisa que você comentou também, quando você estava falando dos fios condutores, né, para o acolhimento, eu fiquei pensando nesse exercício, né? Na verdade, que você propõe, que você vai desenvolvendo com a turma, é algo muito pontual nos cursos, na trajetória desses estudantes. Eu digo isso porque uma coisa, eu posso estar falando como leigo, uma coisa é a gente ter um professor que vai, né, que se propõe, né, a trabalhar dessa forma, oferecer, né, as opções que você compartilhou com a gente, num curso inteiro, né? E aí, se isso acontece no primeiro período, no segundo, ou lá quando ele está fazendo estágio, né, sem dúvida é muito marcante, né? Mas eu acho que não sei se faz diferença, né? Exatamente em que momento que isso acontece e o quanto que isso acontece, né? Porque provavelmente ele só vai ter essa experiência, estou chutando aqui, com você, né? Na sua disciplina, né? Quando termina aquele horário, né? Ou no dia seguinte,
ele eventualmente está no curso, né, com aquela volta para aquela caixinha, né? Obviamente, né, pelo seu relato, né, isso tem impacto, isso repercute o que você instiga neles, né? Eu não duvido, né, que isso possa refletir, mas uma coisa é a estrutura, né, que o curso se apresenta também, né? E obviamente eu fiquei refletindo como que essas suas ações, né, podem repercutir e em que momento, né, elas são apresentadas, né, para os estudantes. Eu ia fazer uma pergunta em relação aos pares, né? Mas acho que pelo que você falou, a repercussão das mostras e as pessoas querendo participar, eu acho que eu não vejo, né, a princípio que há algum problema nisso, né? Deve ser, tem sido bem favorável, né, essa relação com os, com os pares, né? E eu queria saber um pouco mais, né, de como você fez essa questão em relação durante, né, o ensino remoto, né, o ensino à distância, e eventualmente, né, alguma sugestão, dica, né, para quem está voltando agora para o presencial, né, que a gente vai ter que fazer essa nova adaptação também. Mas muito obrigado, Miriam, e desculpa aí se eu extrapolei bastante o tempo. Imagina, é tão gostoso, gente. Eu sinto tanta falta desses espaços. Eu sempre converso com os colegas assim, porque eu, diferente de vocês, assim, ultimamente, né, nos últimos anos aí eu não tenho, por conta, né, de cumprir aí a carga horária de trabalho, eu não tenho conseguido participar direto dos nossos encontros aí, né? Então eu sinto muita falta dos estudos em educação, eu sinto muita falta das partilhas e das trocas. Falta no sentido desse estudo coletivo, né? Porque o meu estudo ele é muito solitário, né? Ele depois, nesses meus últimos anos aí, a minha caminhada de estudo em relação à educação, em relação à minha construção enquanto educadora, ele tem sido bastante solitário, assim. Então, esses momentos, eles são presentes, eles, né, reavivam, eles nos movem a novos pensares. Aí, respondendo ali a questão dos pares, né? Eu já vivenciei experiências de todos os tipos, algumas muito positivas, como eu comentei, compartilhei com vocês, e outras muito negativas, assim, do tipo de ódio, assim, de equipes pensar assim, meu Deus, a menina caiu aqui, ela se acha, ela acha que pode fazer o que quer, ela tá fazendo confusão, ela tá fazendo bagunça, sempre é entendido um pouco muito como, tá bagunçando o que a gente fez, tá... Ou, geralmente, quando eu chego com essa questão das metodologias ativas, desses processos que eles chamam os processos revolucionários da Miriam, eu digo assim, olha, isso faz parte do meu processo, eu tive esse privilégio, né? Então eu quero partilhar isso, né? Eu quero dar continuidade nisso. Então eu falo para os colegas, eu não estou fazendo, eu já tive que chegar assim em reunião que eu já chorei, gente, já chorei assim, em reunião de professores, porque estava se dando a entender que eu queria tirar o lugar de alguém, sabe? A Miriam está querendo ser a coordenadora de tal coisa. Eu dizia, eu só sei trabalhar assim. Aí vem uma questão também, que eu acho que, para quem tem o seu processo formativo de graduação, ali dentro de uma perspectiva emancipatória, tem um elemento que fica muito oculto para as pessoas. Eu não sei trabalhar de outro modo. Eu sei trabalhar desse modo. Neste processo de constante movimento, de constante tentativa e exercício de tentar promover espaços de aprendizagem emancipatórios, porque me constituiu nos meus últimos anos de formação. Então, foram 4, 5, 6, 8 anos dentro da UFPR Litoral. Eu não sei ser de outro modo. Aí, isso já engata naquilo que você me comentou sobre a questão de, puxa, eles passam com você uma disciplina, né? Então, depois volta tudo, né? A caixinha, tal, papapá. Eu não acredito nisso, entende? Eu acredito no processo que eu vivi, naquilo que me foi plantado e que eu assim, depois que se desperta a tal da sementinha da perspectiva crítica, e daí eu vou voltar aqui, ó, lá no começo do objetivo que eu falei do acolhimento estratégico, que ele vai trabalhar com algumas questõezinhas centrais. Então, quem eu acolho?
né? Então, é um elemento importantíssimo. E depois vem aí, por que eu acolho, né? O que eu quero com esse acolhimento? Então, as questões norteadoras ali, elas são para mim também. E eu acredito que depois que o objetivo do acolhimento estratégico que eu trabalho, ele tem um específico, geral. Promover processos de aprendizagem que possam empoderar os sujeitos. Em relação a quê? A fomentar exercícios de análises e reflexões mais críticas diante da realidade. Se eu cumprir esse objetivo, seja em 3 meses, em 6 meses, 1 ano, lógico, quanto mais tempo com uma turma, quanto maior o processo de vivência dentro de uma perspectiva, dentro de uma proposta, a gente sabe que as chances são muito maiores de que aquilo faça parte de você e se torne um processo. Mas a minha aprendizagem, ela tem mostrado que eu não posso nem acreditar nesse ponto, sabe? De que eu vou sair e vai enrijecer. Eu não posso, não porque eu não quero, porque eu vejo a trajetória dos estudantes. As redes sociais, elas têm suas questões, mas elas também têm esse lado de que a gente pode acompanhar um pouquinho, né? Você passa por dentro do sala. Por exemplo, eu dei aula para essa turma do PBL no primeiro ano deles. Eu fui convidada, eu nunca mais entrei, nunca mais fui da Uninter. Eles me convidaram para a formatura deles, todas as turmas. E no discurso de formatura, e no convite, e vinha aquilo assim, professoras, nossas aulas, elas me instigaram a entender melhor isso, a ver isso. Então, eu vi assim, é possível, depois que você planta, né, você consegue implantar ali a sementinha da perspectiva crítica, de algum modo, eles vão por si só. E eu acho que isso é acreditar na capacidade de emancipação dos sujeitos. Eu acho que isso é o que me move, sabe? Eu não posso me apegar. Talvez fosse até mais pé no chão se eu fizesse, mas daí me tira a característica da coragem, da sonhadora. É o que me move a pensar assim, não, nem que eu esteja meio-dia com eles. Tem aula, tem lugar que eu dou aula um dia só, na pós-graduação, sábado inteiro, de manhã à noite, eu vou lá para Santos, vou para outro lugar, e eu saio de lá assim, empolgadíssima, e eu penso, não, vai dar boa, vai dar boa. Eu partilhei ideias, eu partilhei processos, alguns vão se instigar, outros vão dormir, nunca mais vão lembrar daquilo, né? Mas alguns vão. E eu acho que a construção da sociedade, ela sempre tem uma fala que isso é muito Valdo, né? Não sei se o Valdo está aí ainda ou não, mas eu tenho que remeter a ele muito quando eu falo em educação, porque ele é muito corresponsável dos meus processos de aprendizagem, que ele fala assim, Miriam, sempre fui eu e mais meia dúzia. Isso quando era meia dúzia. Né? Uma experiência histórica que me diz, espera aí, daí eu fico pensando, você conseguiu implantar um processo educacional numa perspectiva emancipatória dentro de uma universidade federal com mais meia dúzia? Sim, conseguiu. Eu sou prova disso, eu vi acontecer. Então, essas experiências também, elas me fazem dizer assim, cara, não derruba não, entendeu? Não derruba não. Porque se você plantar, se meia dúzia ali, meia dúzia der conta, se meia dúzia se agarrar, essa mesma esperança que a gente tenta plantar, e essa mesma coisa de dizer assim, olha, eu estou vendo o mundo melhor, eu me conheci melhor a partir disso. Tem uma dinâmica que eu faço, gente, se vocês quiserem, eu partilho esses instrumentos com vocês, vocês dão umas olhadas ali. Quando eu dou aula de um dia só, eu preparo toda a temática, no final da temática tem que cumprir, né, os protocolos e tal, dos conteúdos. No final, eu já sempre deixo reservado ali pelo menos uns 20 minutos para eu trabalhar uma dinâmica que eu chamo para além do real aparente. Ou para além das cortinas, dependendo do tipo do povo eu troco, né? Assim, do perfil do povo eu troco o nome da minha dinâmica. Que é onde eu faço todo mundo analisar junto no quadro um caso, né? De uma análise social de uma determinada situação, de um determinado fenômeno, pode ser assim, ou um fato. Eu procuro pegar um fato social, alguma coisa, e jogo. Aí cada um vai, eu vou puxando assim, o que vocês acham então? Aqui está a cena, vamos supor assim, quase um processo, uma brincadeirinha, um jogo, cada um vai chamar de um jeito, uma dinâmica, onde eu apresento no quadro uma situação
que teve, então, uma ação, que desta ação decorreu em outras questões, e a partir disso, toda a turma vai analisar junto. Isso eu faço muito em pós-graduação, que a gente tem um dia só, né? Batidão. Ali, cada um vai dizer, não, então isso aconteceu por conta disso, isso aconteceu por conta disso, sabe? A gente tem a tendência, né, de simplificar as coisas como se elas não, como se a vida não fosse complexa. Então, cada um ali vai tendo as suas certezas, querendo corresponder à educação normativa que teve uma vida inteira, né? Então, eu quero ser o bom, eu quero acertar, então eu estou pautada em todas os meus saberes e eu vou analisar, acertei. Sabe aquele jogo de investigação? É quase um jogo de investigação e cada um quer mostrar que é melhor na proposta. E isso geralmente acontece, né? E para mim isso é muito engraçado e muito legal também, porque eu vou dizer, caramba, hoje quanto mais certeza o povo tem e quanto mais assegurados eles estão das suas formatações, mais impactante vai ser o resultado dessa dinâmica. Porque daí eu venho desconstruindo tudo. Aí eu venho dizendo, ó, isso estava ligado àquilo, essa situação estava ligada àquela, aquela pessoa aqui, por isso que isso aconteceu, isso que desenrolou nisso, que foi cair nisso, e que a gente tem esse quadro total e ainda tem coisas que nem eu percebi. Dá um silêncio. Na primeira vez, eu juro para vocês, eu quase saí correndo. Porque eu fiz isso numa pós-graduação, na especialização na UFPR Litoral, e eu falei assim, danou-se tudo, né? Eu falei, o povo vai sair achando, né? Falando, sei lá, silenciou total. Eu falei, eu fiquei com receio, eu senti medo, eu senti angústia, eu senti tudo naquela hora. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, falem alguma coisa. Vocês entenderam? Eu achei que não tinha entendido a proposta, sabe? Quando você fala assim, não deu boa, não dei conta. Aí a galera começou a falar o quê, professor? Eu tava, daí comecei a encher, eu falei, mas falem, pelo amor de Deus, que eu tô nervosa. É a primeira vez que fiz isso. Eu falei, eu tô nervosa, me ajudem. Aí começaram por empatia a dizer para mim, professora, eu tinha achado que era isso. E no começo é muito professora, né? Quando você dá aulas de um dia, assim, é muito a professora. Depois acaba, o nome, os apelidos, né? Cada um chama de um jeito. Mas no começo é muito o tal do professora. Aí, assim, então eu tenho feito isso, eu tenho me agarrado nas brechas, entendeu? Respondendo aquela tua pergunta, tem pares que me odeiam, faz parte. Tem pares que 10 anos depois passam a me amar, 5 anos depois passam a mim, aquele dia, puxa, era aquilo, depois eu entendi, menina, você veio lá daquele lugar, por isso que você é assim, por isso que você fala desse jeito. Menina do céu, eu não sabia disso. Então, eu tenho aprendido, eu acho que para trabalhar até as minhas angústias, as minhas sofrências, a confiar no tempo. Eu tenho visto que o tempo ele dá conta de ensinar muita coisa para a gente, para os nossos pares, para os nossos colegas, cada um a seu tempo, vai trazendo também para você, puxa, então era isso que você estava falando naquele momento, então era isso que você estava querendo, então era isso que era o teu objetivo. E as coisas vão acontecendo. Então, assim, para resumir, eu prefiro acreditar que não importa se seja meia hora, um dia, um mês ou 6 meses que eu passo com eles, eu ainda insisto em usar essas brechas e tentar fazer essas pequenas diferenças na crença de que se uma sementinha for plantada em 3 ou meia dúzia ali, a gente talvez esteja atingindo aí o objetivo da coisa. Para todo mundo, eu não acredito que a gente consiga, mas nos pequenos espaços, nos pequenos nichos. Miriam, é isso, gente. Muito grata. Vocês estão me deixando constrangida Diz... também. Eu estou igual o primeiro dia da minha dinâmica lá. Quando dá esses silêncios aí ou não perguntas, eu fico aqui tipo, meu Deus, o que esse povo está pensando? Faltam 2 minutinhos aí para o encerramento do nosso encontro de hoje. Primeiro, te agradecer a sua partilha, as suas partilhas, né? A partilha da sua história, da sua experiência. Já apareceu aqui pelo chat o pedido de você partilhar os instrumentos, de repente lá pelo grupo do Recomove, né? Que vai também ser partilhado esse vídeo. E eu gostaria também de lembrar que no próximo mês, no dia 2 de maio, a gente vai ter o Celso Vasconcelos, né, falando sobre a atratividade da profissão docente. A gente vai também dialogar com ele. Miriam, Ivone e depois Leonardo.
Eu só queria dizer que nesse curto espaço de tempo que a Miriam esteve presente, ela eu creio que todo mundo já deva estar apaixonado por ela, mas ainda não refletiu nem metade do potencial do que essa mulher é. É um potencial incrível, né? Se vocês pudessem ter aula com ela, vocês iam ver que a fala dela não corresponde nem metade do que é o potencial que ela é em sala mesmo. Ela é transformadora, ela consegue fazer isso realmente que ela falou, ela vivencia isso e ela é isso, ela expressa realmente que ela é. Então, assim, eu não poderia deixar de dizer o meu muito, muito, muito obrigada, e esse espaço aqui é seu, Miriam. É a hora que você quiser voltar aqui para trazer os seus instrumentos, uma outra fala de um outro olhar, assim, eu estou sempre aberta a ouvir, eu acho que esse espaço aqui também está sempre aberto a ouvir, né? E assim, agradecer de monte. Muito obrigada mesmo pela partilha, tá? Léo? Gente, obrigada a vocês. Bom, antes das considerações finais da Miriam, eu quero fazer duas coisas. Bom, primeiro é uma provocação para guardar, não precisa, né, para a gente pensar. Como é possível um ser humano, dentro de um modelo de organização curricular tradicional, fazer tudo isso que essa professora faz? Minha admiração e meu respeito por você, e vou acompanhar mais de perto. Junto a esse acompanhamento mais de perto, segue a costumeira provocação ao pessoal do Sul. Você gosta de Minas Gerais? Acho que em breve vai ter um concurso aqui para professor da área de assistência social e você vai ser muito bem recebido aqui. Tá? Já estou te informando que a gente vai organizar isso para breve, informando para o pessoal de Matinhos que é mais uma pessoa que vem para Ipatinga. Enquanto eles não conseguem levar os mineiros para aí, a gente traz o povo de Matinhos. Se Matinhos não vem a Minas, se Minas não vai a Matinhos, Matinhos vai para Minas. Obrigado. Ai, maravilhoso, hein? Meu Deus. É minha fala, gente? Sim, palavra sua, Miriam. Eu falei bastante já, né? Eu acho que eu ocupei muito tempo já falando, e eu queria ter mais tempo para a gente trocar ideia e tal. E eu queria ter partilhado com as minhas turmas, na verdade, esse link, que para eles entrarem também e poderem falar, entendeu? Ah, professora é isso, professora não é, mais ou menos isso. E só que eu não tive realmente tempo, essas últimas 2 semanas foram muito puxadas. Eu estou tentando fazer aula como aluno especial lá em Londrina, então eu estou no meio da semana, eu vou para lá, volto de busão, carona, bablacara, aquela loucura toda. Isso tem me tomado bastante tempo, daí eu não consegui fazer as partilhas dos links, mas vocês falaram que ficou gravado, eu gostaria muito de poder partilhar isso com eles, até para que eles também possam ali dizer o que é, né, e como que isso tudo é para eles, e na opinião deles e delas. E agradecer pelo espaço, pela partilha, espero que eu tenha conseguido organizar aí as minhas ideias, meus pensamentos, de modo que tenha ficado de algum modo mais também visível para vocês, né? Porque eu sou um pouco em movimento e vou e volto e um pouco complexa também em relação a tentar explicar o que eu faço e o que eu sou, porque eu estou também aprendendo em relação a isso, né, gente? Estou num processo de compreender o meu processo de trabalho. Miriam, o coletivo do Recomove é aberto aos teus alunos, a quem desejar participar, né? Então, com vídeo, além do vídeo, né, poder ser compartilhado com eles, se eles também quiserem fazer parte aqui nos encontros e tudo, segue aberto, tá bom? Gente, obrigada pela participação, pela presença, e até mês que vem, no dia 2 de maio, teremos o Celso Vasconcelos, e a gente vai se trocando ideias lá, perguntas, questões, lá pelo Telegram. Um grande abraço.